Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29, assim diz a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e milha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram-o. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém. Quero perguntar aos amados irmãos e irmãs: o que acontece quando Jesus ele chega na sua vida? Medite agora um pouco. O que aconteceu com você quando Jesus entrou na sua vida? A mudança é muito grande. Quando Jesus chega, a mudança ela é total. É como nós poderíamos ilustrar aqui: os funcionários estão lá trabalhando e vê a notícia: o patrão chegou. O que o pessoal faz? Coloca tudo no lugar, se apronta, se ajeita para ficar trabalhando. E assim também quando Jesus chega, queridos, ele não é o patrão, ele é o dono, né? Ele chegou, as coisas têm que voltar para o lugar. Então quando Jesus chega em nossa vida, há uma mudança, mas uma mudança boa, talvez a comparação do patrão, né? Mas o funcionário bom, que ele já tem o sentimento de respeito, né, de fidelidade, ele não tem medo se o patrão chegou. Não faz diferença, porque ele já tem o compromisso. Assim também é a vida de quem já tem Jesus. Jesus já está na sua vida, então você não tem o que temer. Nós vemos aqui na palavra de Deus uma experiência interessante. Estavam ali várias pessoas, os discípulos, né? Tinha fariseus, tinha escribas, tinha um tumulto de gente. E ali um rapaz que tinha uma perturbação espiritual. Ele não falava, ele não respondia, mas na verdade era algo espiritual. Por quê? Porque o inimigo tentava matar aquele rapaz. Aquele rapaz tentava se matar na água, tentava se matar no fogo. Aquele rapaz tinha crises violentas, que era algo que todo mundo sabia que era espiritual. Era uma opressão maligna. Então, irmãos, você imagina uma confusão. O rapaz perturbado, dando crise, o pai apavorado, os discípulos ali tentando segurar, os fariseus ali implicando, né, culpando, reclamando. Uma confusão. E aí Jesus chegou. Quando Jesus chegou, todo mundo ficou quieto. Jesus falou assim: o que foi que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo.
resolver o problema desse rapaz. Ninguém consegue resolver. E Jesus chamou o pai do menino e falou assim: quanto tempo que tem esse problema? Olha, desde a infância. Ele tenta se matar na água, no fogo. É uma coisa terrível. E aí Jesus perguntou para aquele pai, né? Quando o pai falou assim: o senhor pode fazer alguma coisa? Se o senhor puder fazer alguma coisa, faz. Porque eu já tentei de tudo. Jesus falou assim: se podes. E aí vem aquela frase linda. Qual que é? Tudo, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Quando aquele homem falou: Senhor, se o Senhor pode alguma coisa, Jesus falou: tudo é possível ao que crê. E aí o homem respondeu novamente: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele reconheceu a sua falta de fé. E aí o Senhor repreendeu aquele mal daquele menino, repreendeu aquela possessão maligna com uma palavra, e ele caiu. E aí as pessoas do mundo são, como é que o mundo fala? Ah, morreu. Ah, morreu. O mundo só faz isso, gente. Jesus falou assim: não morreu. Tomou ele pela mão e levantou. Depois os discípulos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos resolver o problema? Olha, é isso aí. É só com jejum e oração. Quero falar para a igreja aqui hoje. O que acontece na nossa vida quando Jesus ele chega? O que precisa acontecer na nossa vida quando Jesus ele chega? A primeira coisa que eu vejo aqui é quando Jesus ele chega, acaba a confusão. Estava acontecendo uma confusão, gente, um tumulto. Jesus chegou, acabou a confusão. Então na nossa vida, quando o Senhor Jesus ele entra, você era uma pessoa confusa, desorientada, talvez você não sabia o que fazer, não tinha rumo, tudo se perdia, ou seja, talvez você estava num momento da sua vida, você pronto, minha vida acabou, agora já estamos no fim. Jesus chegou, o que aconteceu? Fez esperança. Muitas pessoas quando vêm para Jesus, elas estão nas últimas, e aí o Senhor resgata aquela vida. Em vários momentos Jesus fez isso, queridos. Os discípulos estavam ali no meio da tempestade, um temporal terrível, o barco quase afundando. Quase não. O barco quase afundando. Jesus chegou. Os discípulos ficaram confusos primeiro. É um fantasma. Mas quando Jesus chegou mesmo, acabou a confusão. Eles reconheceram: é o Mestre. Jesus falou: acalma a tempestade. Acalmou. Então quando Jesus chega, acontece isso. Quando estava tendo ali o enterro em Naim, viu uma multidão de pessoas junto com Jesus. E de repente, na entrada da cidade, vinha uma outra multidão, que era o enterro. E aquelas pessoas chorando, a mulher já era viúva, tinha um filho único. Ou seja, a vida dela estava toda em confusão também. Jesus chegou, queridos, parou o enterro. Não teve enterro mais. Ele parou aquele enterro. E aquele jovem se levantou e foi ressuscitado. Quando aquele cego Bartimeu estava ali na porta de Jericó, estava tendo ali as pessoas andando, e ele falou assim: o que está acontecendo? É o profeta de Nazaré que está passando. E então Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas falaram: cala a boca, rapaz. Ele continuou gritando. E aí Jesus falou: o que está acontecendo? Que confusão é essa? Ah, é o cego ali. Vem cá. Jesus curou aquele homem. Ou seja, acabou também a confusão na vida de Bartimeu e naquele lugar. Quando aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela viu Jesus passando, ela foi no meio do tumulto, se arrastando, encostou a mão em Jesus. O Senhor perguntou quem lhe tocou. E os discípulos começaram a discutir: ninguém te tocou, é a multidão que está perto. Ele falou: não, peraí, eu sei o que aconteceu, porque eu senti que saiu o poder.
A mulher, ela confessou que tocou em Jesus. Ela recebeu a cura e acabou a confusão, queridos. Na vida daquela mulher, acabou aquele problema. Quando a filha de Jairo, ela estava doente, Jairo foi chamar Jesus. E quando Jesus chegou em casa, o que havia acontecido com aquela moça? Ela tinha morrido, estava todo mundo chorando. Aquele tumulto de velório, aquele pavor, aquela tristeza. E aí Jesus fez algo interessante nessa oportunidade. Que Jesus pediu todo mundo para sair da casa. Falou, sai todo mundo da casa. Fechou a porta, o pai mas a mãe foi lá, falou, menina, levanta. Jesus, primeira coisa que ele fez, cheio de confusão. Então, irmãos, na nossa vida, se Jesus está conosco, a palavra de Deus ela diz que nosso Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. Você pode estar passando por fogo. A primeira coisa que acontece é que acaba a confusão. A segunda coisa é que Jesus ele aponta a solução. E a solução nós enxergamos através da fé. Quando aquele homem chegou em Jesus e falou, Senhor, se tu podes, e o Senhor falou, tudo é possível ao que crê. O homem pediu, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Aquele homem encontrou a solução, ela só vem através da fé. Eu vejo muitas pessoas que elas só sabem apontar o problema. Se você falar com ela assim, eu tenho uma dor de cabeça, aí a pessoa vira e fala com você assim, eu tenho alguma pior. Aí você vira e fala assim, não, mas a minha é pior. Aí a pessoa fala, não, tem certeza que a minha é pior. Vocês conhecem alguém assim, gente? Porque a pessoa só aponta o problema. Mas Jesus não faz isso. Jesus aponta, sabe o quê? A solução. A solução é a fé. A solução, ela está perto de nós. Irmão, Jesus nunca passou perto de um paralítico e falou assim, olha lá, paralítico. Nunca passou perto do cego e falou assim, olha lá o cego. Nunca passou perto do leproso e falou, é leproso. As pessoas apontavam um problema, Senhor, ele é leproso porque é pecador, é cego porque é pecador. Jesus não fazia isso. Jesus mostrava a solução. E é o que Jesus faz quando ele entra em nossa vida. Quando ele entra em nossa vida, ele traz a solução para o nosso coração. Quando Lázaro morreu, irmãos, também estava aquele tumulto de choro. As pessoas falaram, já tem 4 dias, quer dizer, não tem volta mais. Já colocaram o ponto final do problema. O Senhor fala, calma. Se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, Jesus fala, existe uma solução. O leproso, quando as pessoas viam eles, xingavam, cuspiam, ele nem chegava perto de ninguém. Jesus falou, pode vir cá, que eu tenho a solução. Jesus tocou naquele homem. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos ensina a solução. E a solução que você não vê aqui com os olhos da carne. Se você for ver o seu problema, você não vê a solução. A solução ela é vista com os olhos espirituais. Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele tem a solução. Amém? Eu sempre digo, se você não sabe para onde ir, preste atenção nessa palavra. Você não sabe para onde ir, Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Se você tem uma dúvida, ou não compreende algo, Jesus é a verdade. E se você tem algum temor, lembre-se que Jesus é a vida. E vida em abundante. E a terceira coisa que eu vejo aqui que Jesus faz é que Ele mantém a bênção. Muitas vezes a pessoa ela passa por momentos volúveis da sua vida, altos e baixos.
E Jesus não quer isso. Ele quer que a nossa vida ela seja uma linha de crescimento a Deus. Ele não quer que nós sejamos um homem ou uma mulher dobre, como diz Tiago, né? Aquela pessoa que hoje é de uma forma e entra de outra. Jesus ele quer conservar a nossa bênção. Então, quando os discípulos estavam ali e não conseguiam resolver o problema daquele rapaz, Jesus chegou, acabou a confusão, ele deu a solução do problema, que é a fé. Aquele jovem foi liberto. Ele não foi liberto temporariamente, não. Porque eu tenho certeza que aquele pai daquele menino estava acostumado. Desde criança, o Senhor perguntou, desde quando que ele tem esse problema? Desde criança. E aí, eu imagino fases. Passou um mês sem dar crise. Passou talvez uma semana. Passou 2 meses. Tem quase um ano que eu não dá crise, mas uma hora ele dá mais um ano. E assim muitas vezes a nossa vida. Você vive em fases. Passa um tempo assim, depois volta o problema de novo. Deus ele quer trazer para nós essa solução, que é a fé. Acabar com essa confusão de uma vez. E Ele quer conservar a bênção. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquilo que é de Deus permanece e prevalece. Isso é escrito em Eclesiastes 3,14. Se você quer saber se algo é de Deus, você fala assim, espera. Se é de Deus, permanece, prevalece. Se não for de Deus, é passageiro. Então o Senhor quer fazer uma obra na nossa vida permanente. E aqui eu vejo, sabe quem? Os próprios discípulos. Que o Senhor falou, olha, essa casta aí, ó, só se espere pelo jejum e pela oração. E só resolve esse problema é com perseverança, é com jejum e com oração. Senão não resolve. Vai e vem, o problema volta. Você tomar uma posição. E você se lembra de Pedro? Quem era Pedro? Simão. Simão significa volúvel, passageiro, fraco. O Senhor fala, olha, agora o seu nome vai ser Pedro, rocha. Para de fraqueza. E se você for estudar a palavra de Deus nos evangelhos, você vê um Simão, ou Pedrão, vamos dizer assim, aquele cara que um dia está por pé, outro está para a cabeça. E de repente, após o Pentecostes, o Pedro muda, o Pedro vira aquele cara determinado, aquele cara corajoso, fiel, destemido, porque houve uma mudança radical na sua vida. Houve uma mudança na sua vida. E é esse tipo de mudança que o Senhor quer fazer. E quando aquele jovem cai no chão, as pessoas só apontam o problema, né? Morreu. O que o mundo faz é isso, queridos. O mundo gosta de olhar para você e apontar o dedo e falar assim, não vai ter jeito. Acabou. É o que o mundo faz. Mas Jesus, ele te pega pela mão e ele fala, não, nunca mais vai acontecer isso. E às vezes nós perguntamos como discípulos, Senhor, por que eu não estou conseguindo? Por que meu problema vai e vem? O Senhor tem a resposta para nós hoje. Uma posição na presença dele. E o jejum e a oração é a estratégia que ele nos deu de nunca mais voltar àquele rapaz. Quero convidar você a orar agora. Eu quero que você medite o que acontece quando Jesus chega na sua vida. O que você quer que Jesus chega e acontece? Qual é a confusão que você está passando? Qual a solução que você precisa? Qual é o problema que você não quer que volte nunca mais? E o Senhor fala para você agora, ora, jejum. Vamos orar. Deus amado, em teu nome, Senhor, nós queremos, ó Pai, te clamar, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Pai. Opera, Pai amado, agora essa transformação permanente em nosso viver. Pai amado, que nunca mais, ó Deus, nunca mais volte, Pai, a acontecer aquilo, Pai, que nos entristece. Aquela crise, aquele problema, aquela dificuldade, Pai. Em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, qual é a confusão que acontece com a tua filha ou com o teu filho. Eu não sei. Eu não sei, Pai, qual a solução que cada um aqui precisa. Eu só sei que Jesus está aqui. E onde Jesus chega, vem a solução. Glória a Deus.